O assunto tecnologia todo mundo gosta e vamos falar assim, a tecnologia ela não é só o equipamento ali ou o software, ela é o comportamento. Pós-pandemia, o mundo inteiro mudou o comportamento. Nós antecipamos tendências em pelo menos 10 anos. Trabalhar em casa era uma atividade normal para o brasileiro? Não. Quando todo mundo foi para o lockdown, nós tínhamos que trabalhar. Então, muitas pessoas desenvolveram novas competências, novas empresas foram criadas dentro da sua própria casa. Então, nós antecipamos a tendência do consumidor, o comportamento do consumidor mudou. E quando você fala que a cidade é inteligente, ela é justamente para oferecer essa demanda, para melhorar a vida das pessoas. Santos, com o Fábio dizendo que Santos digitalizou praticamente 80% dos serviços que a prefeitura presta ao cidadão, significa que você não vai ficar lá no call center. Quem quer ficar você prefere no aplicativo do banco resolver os teus problemas, ou você prefere ficar ligando para algum atendente te atender? É mais ou menos isso, numa explicação bem clara, né? A tecnologia, ela tira aquele tempo, ela é rápida, ela tem soluções. E você ali, quando você falou, uma coisa muito bacana que eu gostei, foi quando você falou que você vai reter os cérebros. Temos muitas faculdades na cidade, muita gente vem estudar em Santos, mas temos a nossa região, não só Santos, região metropolitana da Baixada Santista, faculdades excelentes aqui, o nosso parque de ensino é um bom parque, só que a pessoa se forma e pega o fretado e vai para São Paulo. A ideia são duas perguntas. A ideia é reter esse talento? E uma outra pergunta. O Porto é o maior equipamento logístico da América Latina, é um grande equipamento. Mas ali é óbvio que tem oportunidades incríveis. Mas a Santos é só Porto? Acho bacana a gente até começar por isso, porque até no Santos Summit a gente tratou muito sobre essas verticais que a cidade está olhando, que ela consegue ajudar. A gente tem falado muito de economia azul, né? Porque todo o que a gente vem trabalhando é para um futuro sustentável, né? E quando a gente fala de economia azul, economia do mar, você traz o olhar com os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E quando a gente fala de economia azul, a gente tem o porto ali inserido, mas também temos a questão de extração offshore de uma forma responsável, a gente tem o turismo de forma inteligente, turismo ecológico, turismo de preservação, turismo histórico, a gente que tem, né, esse waterfront aí, o Parque Valongo, em vias da gente ter também todas essas novas interações, isso tudo é economia azul, né? Quando a gente fala de Santos com selo de economia criativa, então a gente fala muito sobre games, cidades inteligentes. Acho que Santos é um grande exemplo e vem sendo ano a ano premiado em diversas certificações sobre a nossa inteligência enquanto cidades inteligentes, humanas, sustentáveis. Então, o Porto, sim, ele é uma grande força motora economicamente, mas a gente tem uma riqueza grande, né? Uma cidade de qualidade de vida, então a gente fala sobre longevidade, a gente fala muito sobre... a gente mesmo, no ano passado, esse ano, vamos rodar de novo o Cérebro Ativo, um programa que leva o ensino de desenvolvimento de games para pessoas de terceira idade, e a socialização, a formatura desse programa são os netos vindo jogar os games com seus avós. Legal, né? Então, o Porto, legal. Sim, é fundamental, mas a gente tem esse olhar, né, para toda essa economia que norteia também a economia azul. Falando um pouco de reter talento, né, eu sou formado na FATEC aqui em Santos e a gente ouvia isso, da FATEC para o fretado, era um bordão lá que o pessoal brincava muito, e lógico, a gente está do lado de uma metrópole que se compara a Nova York, com Tóquio, mas isso que é bacana, a gente mantém uma régua muito alta, né? Então, quando a gente olha pelas cidades, a gente tem tido muitas visitas de outras delegações, eles estão ficando muito impressionados com o Santos. Esse programa, o Cérebro Ativo, ele acabou de passar e recebeu quase 7 mil votos do orçamento participativo. Isso é governança, né? Você está botando a população para decidir o orçamento da prefeitura. Então, isso é uma coisa muito reconhecida até internacionalmente. Então, esse trabalho é um trabalho que tem muitas sementes sendo semeadas, né? E agora começa a ter algumas colheitas. Então, a gente vê esse interesse das pessoas.
Tem sim, lógico, cada vez mais essa parceria Parque-Porto, né, Parque Tecnológico com o Porto de Santos, ele tem se estreitado essa relação, porque de fato faz muito sentido a gente trazer eficiência, trazer tecnologia, mas o que a gente tem falado, todos os empreendedores eles têm dores comuns, de contabilidade, de gestão, de jurídico, e o Parque Tecnológico se propõe a ajudar todos. Então, o que a gente tem falado assim, o Parque Tecnológico é para todos os empreendedores, quem estiver nessas economias, nessas verticais de mercado que a gente tem mais relações, é lógico que a gente consegue ajudar um pouco mais, mas a gente está de portas abertas para todo mundo. Fábio, você espera grandes projetos ali dentro daquele equipamento? Temos parques tecnológicos aí pelo Brasil com projetos incríveis. Eu penso, tem um conceito que é um conceito bem inteligente do ponto de vista de análise econômica, né? Então você pega ali micro-regiões, é um conceito de Harvard, e que você tem, as pessoas podem entrar aí agora, vai lá, põe no Google, Data Viva. Então, com Data Viva, uma aplicação que foi concebida, você consegue entender uma cidade com a sua vocação econômica. Então, onde que estão as concentrações de renda? E aí você faz a lógica de ter as árvores econômicas. Então, vamos lá, Santos, é evidente que o Porto é o nosso grande indutor da economia, é a principal árvore econômica. Mas uma sociedade, ela não pode depender de uma única árvore econômica. Então, até pela pujança do Porto, a gente tem uma construção civil muito sólida, a gente tem uma ação de serviços muito sólidos de forma geral. Então, é evidente que nós temos na nossa região, Baixada Santista, 1.900.000 pessoas, uma concentração de serviços com maior nível de expertise na cidade de Santos. Então, você tem o turismo dentro da lógica das suas diversas vertentes, como já bem disse o Edu. Então, são outras árvores econômicas que estão absolutamente sólidas dentro da cidade. E a ideia é que o parque possa ser um indutor de produção de insumos de tecnologia para todas essas árvores econômicas. Então a galera tem que chegar lá e pensar, bom, qual é a dor? Qual é o calo desse empresário? Qual é a dor desse empreendedor? Qual é a solução que eu vou apresentar para ele? Aplicações como essa surgiram muitas vezes de situações muito simples e que viraram players mundiais. Um aqui que não foi mencionado, o Waze, que é uma ferramenta proporcionada lá em Israel. Você tinha um problema no trânsito. Sentaram lá alguns cidadãos bastante inovadores, vamos colocar assim, num ambiente bastante amigável, que realmente possibilita esse tipo de consolidação, e criaram uma ferramenta que impactou o mundo todo. O mundo todo. Isso é um fato. Então, é um exemplo entre alguns exemplos, e a gente ficaria aqui algumas horas falando de todos eles. Mas, enfim, a lógica é ter o ambiente, e o ambiente proporciona esse tipo de criação. E eu estou muito seguro em dizer que o Parque Tecnológico de Santos hoje tem um ambiente absolutamente sólido e que é totalmente comparável com qualquer outra espécie de ação que aconteça no país. Eduardo, como que nós vamos atrair os grandes cérebros da periferia? Como que a gente vai impactar essa turma da periferia para que eles tenham acesso a esse grau alto de educação e principalmente oportunidade gerando emprego e renda? Claro. Eu dou mentoria para um grupo de empreendedoras, pequenas empreendedoras, né, mais de 100 de uma comunidade. E existe sim um pouco de deficiência tecnológica, principalmente dependendo da idade, mas hoje você empreender sem tecnologia, você está fora do mercado, esquece, a tecnologia te dá escala e você vende aquele artesanato maravilhoso que você faz e que é incrível, você vai vender lá para o Amazonas com a tecnologia. Sem a tecnologia, você perde escala. Como nós podemos atingir as periferias da cidade, as áreas que realmente poderia até fazer essa pergunta para o gestor público, mas vocês com certeza têm esse planejamento. Sim. E mais, no dia que eu fui palestrar lá na abertura, eu vi uma turma de escola, era umas 5 da tarde, eles estavam ali conhecendo, tem visitação, óbvio, né? Deve ter das escolas da cidade. Tem duas grandes frentes. Uma é realmente parque de portas abertas. A gente tem convidado a todos para estarem lá. Os nossos planos de resultados com a prefeitura, inclusive, envolvem isso. A gente tem mais de 500 vagas de capacitação semestralmente sendo ofertadas.
E como é que a gente faz isso? A gente trabalha em rede, né? A gente é uma fundação que articula e conversa com todos, e aí o nosso grande parceria com a Sectur, com a Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo de Santos, que a gente atua com as vilas criativas, né? Então, o Parque Tecnológico tem ali seu equipamento, mas como é que a gente consegue ter essa capilaridade, né? Então, as vilas criativas, a Vila da Penha é um grande exemplo, tem acontecido capacitações nas vilas criativas, né? Para levar isso realmente onde as pessoas moram, né? Para elas começarem ali, ter uma primeira experiência, entenderem, se sentirem até mais seguras para estarem lá no Parque Tecnológico, mas desde já está portas abertas a todos, né? Mas a gente sabe que a gente precisa ser proativo e ir lá. Então, essa parceria com as vilas criativas é um grande exemplo disso. E a gente tem disseminado também de forma online, gratuita, conteúdos. Acho que o programa de Wi-Fi gratuitas também da cidade permitiu também isso para que as pessoas terem acesso, né? Eu acho que o papel aqui do setor público é dar acesso, dar conhecimento para que a gente consiga facilitar cada vez mais o crescimento desses empreendedores, de todos. Fábio, aqui passa rápido, porque o papo, quando é bom, ele passa rápido. Tem um minutinho aí para você dar suas considerações. Não, olha, eu acho que é isso, né? Então, o poder público pode ser e deve ser esse indutor, né? Para que as mentes possam brilhar, para que as mentes possam acontecer. E eu digo muitas vezes, né? O poder público, quando às vezes ele não participa tanto, não atrapalha, já está ajudando. E quando ele consegue ofertar essa gama de possibilidades, como é o exemplo que nós temos aqui com o Parque Tecnológico, com todos esses tentáculos aí que o Edu aqui sintetizou com bastante competência, a gente está realmente ofertando possibilidades. Eu digo que é permitir sonhos, né? Eu acho que esse é o papel que Santos vem cumprindo bem, sempre com a oportunidade, claro, de aprimorar cada vez mais esse serviço que já é prestado. Olha, tem muito assunto. A gente nem falou de inteligência artificial, mas fica assim, fica aquele ingrediente para um próximo programa. Mas a tecnologia está aí, esse admirável mundo novo já está nas nossas portas. Daqui a pouco, só para você colocar no Google e ficar um pouquinho de curiosidade, daqui a pouco, esse ano, a Embraer, a nossa querida Embraer, irá homologar o IVE, Veículo Elétrico de Pouso e Decolagem Vertical. Isso mesmo, o carro voador, que não vai andar por aí fora da cidade, não, ele vai ser um veículo urbano. E o Mercado Livre já fez uma encomenda de 600 unidades. Então é assim, a tecnologia chegou, a inovação, aquele mundo que nós vimos na televisão está aí, na nossa porta. Um beijo e até a próxima semana. Thank you.